Muito bem, vamos começar esse curso, né, com essa nossa primeira aula, que é: você precisa compreender qual é o problema que você resolve, ou o problema que realmente você resolve. Existem umas situações em que a gente acredita que nós podemos resolver qualquer tipo de problema, mas nem sempre isso é verdade. Isso é uma coisa que, assim, muitos profissionais, né, eles acham que são pagos pelo seu tempo e pelo seu esforço técnico, né? Só que, na verdade, o seu cliente, ele não quer o seu serviço, ele não quer a sua especialização. Vou te dar um exemplo. Você, quando contrata um advogado, você não quer o direito, você não quer o conhecimento técnico dele do direito. Isso é o que ele vai utilizar como ferramenta, como metodologia, como tecnologia, como insumo para a prestação de serviço. O que você quer? Você quer resolver um problema, aliviar uma dor ou conquistar alguma coisa que você deseja. Então, por exemplo, seguindo dentro desse mesmo exemplo, se eu tenho algo que é por uma questão de uma pendência financeira, de um débito financeiro, eu quero que ele alivie a minha pressão financeira e gere uma receita que vai me aliviar o fluxo de caixa. Ou se eu estou me divorciando de uma pessoa, aquilo tem ali uma dor, né, do fim do relacionamento, eu quero que ele faça isso de uma forma que eu também assegure algumas questões pessoais e por aí vai. Se eu tenho a intenção de gerenciar um patrimônio, garantir uma segurança dentro daquilo que eu conquistei, então eu quero que ele crie mecanismo que blinde esse patrimônio e assim sucessivamente. Como é que ele vai fazer isso não me interessa. O que ele vai utilizar do conhecimento dele, da experiência dele para fazer isso, não é o que me interessa. Me interessa é a garantia do resultado. Então eu não compro o conhecimento dele, eu compro a capacidade dele aplicar o conhecimento gerando uma solução, ou seja, resolvendo um problema. Uma das formas que você pode introduzir essa ideia, esse conceito, né, de valor, né, é a proporcionalidade entre a intensidade do problema e os benefícios e as transformações resultantes dessa contratação. Então, ou seja, se ele entende que o problema é um problema pequeno, é uma coisa simples, ele tende a entender que o valor desse serviço é algo também simples e, por consequência, o preço ser menor. Se o problema é um problema crítico, é um problema de alto risco, é um problema que demanda tempo e que esse resultado ele tem uma proporção de trazer um benefício não só de curto, mas de longo prazo, ele tende a perceber isso como um valor maior e estar disposto a pagar mais por isso. Então, essa é a grande vertente, digamos assim, o grande pilar de uma prestação de serviço. O valor é proporcional ao resultado que você entrega e à qualidade da entrega. Então, quanto maior for a qualidade, quanto mais relevante for, mais valor ele tem. Então, quando a gente terminar essa aula, eu quero que você entenda qual é a intensidade da dor de dente, da dor que ele tem, e qual é a capacidade que você tem de resolver esse problema de uma forma o mais definitivo possível. Ok? É muito importante você ter esse despertar, porque se você ficar preso à questão do seu conhecimento técnico, né, do que você faz, você dificilmente vai estar comunicando de uma forma interessante. E você vai estar brigando por preço. Então ele vai fazer um comparativo entre o que você oferece e o que o seu concorrente oferece. Quando você traz o seu diferencial, a sua experiência, a sua capacidade de resolver, o tempo, enfim, outras questões,
você diferencia daquele seu concorrente, você sai dessa briga pelo preço e começa a negociar baseado no valor. Então aqui a gente vai trabalhar alguns tópicos para você conseguir fazer isso. Primeiro ponto é o que eu chamo de qual é a anatomia, qual é o diagnóstico do problema. Como eu falei, se esse problema é mais superficial ou se ele é mais profundo, se ele é mais intenso. Existe uma questão que assim, o cliente normalmente ele vai te dizer o problema que ele sente que ele tem, mas pode ser que esse problema seja maior ou diferente do que o realmente ele sente. Há um tempo atrás eu falei na abertura que existe uma questão de você conseguir determinar a proximidade entre aquilo que você resolve para quem você resolve. Imagina uma nutricionista que trabalha com perda de peso, com emagrecimento. Se ela chega e fala assim, o meu serviço é para qualquer pessoa que esteja acima do peso. Ok? Então, ou seja, desse ponto significa que toda pessoa que chegar e falar assim, qual que é o seu problema? É estar acima do peso? Então você é o meu cliente. Ok? Só que existe uma questão. Existem pessoas que estão acima do peso, mas não sentem nisso um problema. Não sentem nisso uma necessidade, nem emocional, nem estética, nem nutricional. Elas se consideram bem. Então, ou seja, ela realmente sente que estar acima do peso é um problema? Não. Ela é seu cliente? Não. Imagina o seguinte, uma coisa que é comum, outro exemplo comum para todos nós. Você, para fazer a abertura de uma empresa, você precisa do serviço de um contador. A grande maioria das pessoas acredita que o contador é um custo que você tem para que ele possa fazer a apuração e emissão das guias de impostos e cobranças, né, das questões estaduais, municipais, federais, enfim. Quando na verdade o seu problema não é somente a questão dessa verificação de pagamento de imposto, de garantir que folha de pagamento dos seus funcionários e tal, essas coisas todas. Você sente que o seu problema é muito maior. É um problema, por exemplo, que de repente você não consegue perceber se existe a possibilidade de você diminuir a sua carga tributária, se existe uma forma melhor de você organizar a sua relação trabalhista. Algumas empresas hoje fazem, né? Se você vai contratar CLT, se você vai contratar PJ, e qual é essa negociação, quais são os prós e contras. Eu consigo, o meu enquadramento é o melhor no sentido dos impostos, eu posso aliviar a carga. Então, ou seja, se o meu contador ele passa para mim que ele consegue ir além da resolução de problemas do que somente o superficial, que é emitir guias, fazer o controle de lançamentos, mas ele vai te dar uma garantia maior de redução de custo, se ele vai ajudar você a manter maior o seu nível de lucratividade, se ele vai te ajudar a perceber melhor situações que podem te dar mais segurança, é o que a gente chama hoje da contabilidade consultiva. Então, muitas contabilidades elas fazem parcerias e começam a oferecer serviços que vão até mesmo da parte jurídica, da parte de tecnologia, da parte mesmo de processo. E são essas empresas, por exemplo, de contabilidade que se destacam no mercado. E a gente tem empresas hoje que são grandes grupos empresariais nessa área que atuam dentro da contabilidade, mas de uma forma mais efetiva. Então, ou seja, o meu problema superficial é garantir que eu vou fazer os lançamentos, que eu não vou ter problema lá com a Receita Estadual, nem Federal, nem isso, nem aquilo, eu não vou perder enquadramento simples, ou tal. Mas o meu problema real, o que eu sinto, é que eu tenho uma certa insegurança e um distanciamento, uma falta de acompanhamento, de aconselhamento por parte desse profissional. Então existe uma entre aquilo que você acha que é o problema, ou que eu falo, o meu problema é a questão de custo.
Quando na verdade o meu problema é como é que eu torno a minha empresa competitiva com menor custo financeiro, mas sem colocá-la em risco. Então entende que assim, o problema superficial, emissão de guia, o problema profundo, como que eu organizo melhor a minha empresa com segurança dentro dessa área tributária, jurídica. Então uma forma que você pode fazer, e aí eu já proponho para você isso como um exercício, faça 2 colunas entre aqueles problemas que normalmente são listados pelo seu cliente, que ele fala assim, meu problema é esse, isso, isso. E qual é o problema verdadeiro? E outra, qual é a causa raiz desse problema? Então, uma das coisas que acontece quando eu vou fazer uma consultoria é que tudo está muito na cabeça do meu cliente. Então, qual que é o problema do meu cliente? Falta de organização das rotinas de tarefa. Mas qual que é o problema maior dele? É que ele não tem um processo definido, ele não tem uma rotina de procedimento definida, ele não tem isso estruturado, ele não pensou isso do ponto de vista e nem ele consegue, por exemplo, ensinar alguém a fazer porque está tudo dentro da cabeça dele, é o jeito dele. Então, qual que é a causa raiz? Falta de organização, de processo, de procedimento, de um padrão de trabalho para as atividades que ele tem dentro da empresa. Então, quando eu faço isso, eu vou mais profundo, eu falo assim, olha, eu vou te dar uma solução que vai organizar a sua empresa hoje, amanhã e vai mantê-la organizada, vai permitir que qualquer pessoa que entre, ela consiga entender o processo, a cadeia de trabalho, a cadeia hierárquica, tudo como é a empresa. O seu cliente vai ter muito mais clareza do que você oferece, você vai ter muito mais clareza dos seus pontos, que são as suas principais competências e quais são as áreas que você precisa desenvolver. Então, ou seja, eu mostro para ele que o problema que ele entende, que é, eu não consigo fazer as pessoas trabalharem conforme as pessoas não ficam aqui ou elas não trabalham do jeito que eu quero. Para entender que elas não fazem isso, nem você vai conseguir porque não existe uma organização. Partindo disso, desse primeiro ponto, que é a intensidade do problema, qual é a anatomia desse problema, o diagnóstico desse problema, eu vou para a dimensão da dor, ou seja, um problema ele nunca é somente um fator. Por exemplo, um problema nunca é apenas financeiro. Porque para você criar um valor diferenciado, você precisa entender algumas dimensões. Então, no caso do cliente, é a questão da funcionalidade. O que foi que parou de funcionar? Então, quer ver uma coisa? Uma vez um cliente chegou para mim e falou assim, eu preciso muito aumentar a minha capacidade de ganhar dinheiro, eu preciso ganhar dinheiro. O funcional dele, a funcionalidade é que ele parou de ganhar dinheiro porque ele parou de conseguir gerar novos clientes. Então, os clientes não estão vindo, ele não está conseguindo fechar novos contratos, ele não está conseguindo trazer novos clientes. Então, a parte funcional dele está inativa, ele parou de funcionar. O emocional, né, é como ele se sente. O que acontece? Muitas vezes essa funcionalidade ela é definida pelo esse emocional. Num determinado momento, ele perdeu a confiança, ele não se sente tão seguro, ele está frustrado, né? Ele tem esse medo de perder, de vendas, de não conseguir pagar as contas. Ou seja, o emocional dele está focado em problemas, e ele não olha para a solução. Ele não consegue se perceber capaz de mudar, de virar essa chave, de superar esse obstáculo. Então essa questão emocional, ela é, na grande maioria das vezes, o que mais pega como gerador, como ponto raiz de um problema. Porque o nosso emocional ele é muito forte, tanto no que tange a questões positivas de confiabilidade, quanto as questões de frustração, né, negativas. E a gente tem uma outra questão, uma outra dimensão, que é a dimensão social. É como ele entende que as pessoas os veem, ou como ele é visto pelos outros. Então, muitas vezes, o que acontece? O fato dele não emocionalmente estar abalado e isso fazer com que ele não consiga produzir o que ele precisa para trazer novos clientes e fazer a manutenção da sua empresa,
faz com que ele se sinta vergonha, porque na hora em que ele vai se apresentar, ele se sente diminuído, ele se sente reduzido. Então ele acha que as pessoas vão olhar para ele com um olhar de pena, de desconfiança, de insegurança. Então, como é que as pessoas vão me ver? Porque vamos imaginar, eu tinha um carro X, eu tive que trocar para um carro menor. Então as pessoas vão falar assim, né? Tem algum problema aí, porque se ele saiu de um carro, em vez de ele comprar um carro maior, melhor, ele comprou um carro menor, a coisa tá feia. E dependendo da área que você atua, existe uma metáfora, vamos dizer assim, uma regra que eu não concordo muito, mas em alguns casos ela existe, que não basta você ser, você precisa parecer ser. Então é a mesma coisa, não basta você ser um consultor, você tem que se apresentar como um consultor. Então você tem que chegar trajado de forma coerente, você tem que ser capaz de articular de forma coerente. Então, ou seja, não basta você ter o conhecimento, você precisa demonstrar esse conhecimento. Então essa área social ela acaba também trazendo as 3 dimensões: funcional, emocional e social. Por que a gente começa pela funcional? Porque é o que você vê na prática. Então, o site caiu, ele não consegue investir, o marketing dele está fraco, o produto está defasado, enfim, é o funcional, é o que aparece para o seu cliente. O que está por trás disso, na grande maioria das vezes, é o emocional. É o fato dele não conseguir perceber a sua capacidade de reação. E outra, que leva isso a aumentar essa dimensão, tanto funcional quanto emocional, é a parte social. Então, ou seja, quanto melhor você entende qual dessas dimensões, ou qual dessa dimensão mais impacta, ou quais delas são resultados de uma, você maior consegue aumentar a percepção de valor, porque você vai falar para ele algo que ele vai tocar de fato. Uma outra questão, um outro tópico, é a questão de qual é o preço da inércia. A sua maior concorrência, seu maior concorrente não é o seu profissional, digamos assim, um colega de profissão, não é aquela pessoa que trabalha, não é o profissional que atua na mesma área que você, não é o seu concorrente em termos de oferta, não é esse que mais tem impacto no seu problema. É principalmente a capacidade de procrastinação do seu cliente. A gente fala que existem alguns mercados, como por exemplo o mercado mineiro, que ele tem algumas particularidades, no qual se você existe uma máxima que se você vende para qualquer do mercado mineiro, se você vende para o mineiro, você vende para o Brasil inteiro, porque a tendência é de ser mais moroso, de se pegar mais a detalhes, de só tomar decisão mais baseado no nível de confiança e por aí vai. Em outros mercados, como por exemplo São Paulo, alguns mercados, eles olham muito mais a questão prática, do resultado, do tempo, são mais pragmáticos. Isso existe. E essa é uma questão que você pode também trazer para o seu cliente, que a morosidade dele, a inércia dele em tomar uma posição de solução tende a aumentar mais o problema, e aumentando mais o problema pode, e com uma certeza quase que absoluta, vai aumentar o custo para a resolução desse problema. Então vamos imaginar o seguinte, eu tenho uma dívida na empresa, e aí eu ofereço para você o serviço de fazer uma intermediação, uma negociação e tal, para gerenciar essa dívida. Quanto mais eu fico procrastinando em tomar uma solução, mais essa dívida tende a aumentar, por juros, correção monetária, por de repente uma ação judicial e por aí vai. Então o que poderia ser uma negociação amigável, na esfera ali, digamos assim, civil, sem um julgamento, um processo jurídico, pode ser que ela vai se tornar um processo jurídico. Então, em vez de você fazer uma negociação diretamente com a parte, você vai ter que envolver advogado, juiz, para custo e por aí vai. Então, imagine o seguinte,
Se ele te contratar, ele deixa de perder, deixa de ter uma perda de vamos dizer, 5 mil por mês por processos mal feitos. Então, ou seja, quando você avalia o resultado financeiro dele, ele perde em média 5 mil reais por questões de atraso, por questões de erro de produção, por afastamento, por pagamento de hora extra. Quando você faz essa organização para ele, isso deixa de ter uma queda, não é uma perda de 5 mil, mas tem um ganho de 10 mil em um determinado prazo, por exemplo, 3 meses. Então ele vai deixar em 3 meses de perder 5 mil para ganhar 10 mil. Ou seja, ele vai cobrir o que ele tinha de perdas e vai ter um aumento na sua receita. Então só em você fazer esse paralelo para ele e mostrar quais são as garantias que ele vai ter de que isso venha acontecer, ou o ROI, a tendência dele já é de reduzir essa procrastinação. Porque fala assim, imagina o seguinte, nós estamos em março, abril, maio, você vai estar com faturamento de 10 mil a mais do que você tem hoje e uma eliminação desses 5 mil de perdas. Se você não fizer isso, você levar até maio, você vai ter, em média, 15 mil reais de perdas sem nenhuma receita adicional. Então, em vez de você começar a ganhar, você já vai estar aumentando o seu custo financeiro, o seu prejuízo. Entendeu? Então, ou seja, fazendo aqui desse ponto até aqui, tá? Diagnóstico do problema, dimensão da dor que esse problema causa e o custo da inércia na tomada de decisão. São 3 pontos que você tem que ter muita atenção na hora que você estiver organizando a comunicação do seu serviço. Baseado nisso, você começa a entender qual é o tamanho do problema, como que você pode resolver esse problema e de que forma você vai comunicar essa solução com mais atividade, com mais praticidade, com mais assertividade. Então, concluindo essa nossa aula, a diferenciação ela não vem em fazer melhor o que você faz, mas em que o seu cliente entenda melhor o valor do que você faz. Quem entende um problema do ponto de vista de especialista, quanto mais você entende os impactos, as causas, as consequências, né, de um determinado problema para um determinado perfil de pessoas ou de cliente, mais você se torna autoridade e especialista na solução. Melhor você comunica, porque você vai falar da mesma forma que é a realidade desse cliente. Então não é uma coisa que eu estou falando aqui, porque eu não sei do que eu estou falando. Não, eu entendo isso. Eu sei exatamente o custo disso. E eu vou te mostrar como eu resolvo isso. Esse é o ponto principal dessa aula. Então você entender, pegar todos esses conceitos, você ter o material para você entender. Eu consigo ter a visão real do problema que eu resolvo, baseado nesses critérios. Eu posso fazer essa análise entre qual é a forma como o cliente sente, qual é o problema verdadeiro, quais são as causas que geram esse problema, para que eu possa definir então quais são as ações que eu vou fazer para resolver esse problema, ok? Próximo, né? Eu vou deixar aqui, vai ter aí para você um exercício no qual você vai escrever uma frase como se fosse uma frase da missão. Você já ouviu falar que toda empresa tem uma missão? A missão é a identidade dela. Que quando a pessoa lê, fala assim: eu sei o que essa empresa faz, eu sei por que ela existe, né? Essa seria como se fosse a sua missão. Então eu vou dizer assim, e serve também como um pitch de venda, sabe? Um pitch bem rápido, pitch de 30 segundos ou menos. Que assim, né? Eu ajudo, por exemplo, profissionais, advogados que sofrem com o problema de conseguir comunicar ao seu cliente o valor do seu trabalho sem ferir os critérios da OAB, e com isso eles vão alcançar
um resultado maior, tanto em termos de autoridade, de posicionamento, quanto de número de clientes e aumento de uma receita X através do meu método PCA, que vai trabalhar todos os critérios de posicionamento, diferenciação e organização de serviços. Beleza? Mais ou menos isso, tá? Então vai ficar aí no campo aí de atividades essa frase, e você vai complementar com os pontos que vão estar destacados. E aí você vê, se eu ler isso, eu vou entender exatamente o que esse profissional ele faz. Se eu falar isso para um potencial cliente, ele já vai gerar um clique, ele fala assim, opa, me interessei, hein? Ó, gostei. Ok? Fazendo isso, a gente vai partir para a próxima aula, seguindo nesse caminho, para que você chegue ao final desse curso com uma visão muito mais estratégica daquilo que você pode oferecer. Ok? Um abraço e até a próxima aula.